Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sei até o momento sobre essa notícia que os jornais irlandeses publicaram na última semana sobre eles estarem tentando buscar algum meio de diminuir o fluxo de estudantes internacionais de idioma. Tá? Então, quando a gente fala de estudantes na Irlanda, a gente sabe que tem estudantes tanto dos programas de estudos de idioma, né, de inglês, estudos e trabalho, e também de ensino superior. Então, no caso, eles estão focados aqui nos estudantes de idioma, porque eles dizem que em 2024 tivemos uma entrada de 60 mil estudantes internacionais na Irlanda. E para isso, pessoal, eu preciso também explicar um pouquinho para vocês o porquê a imigração está buscando reduzir os números de estudantes. Na verdade, o que está acontecendo é que o governo está com uma séria batata quente na mão, que é resolver o problema da imigração desenfreada. A gente sabe que a Irlanda é um dos países que tem a economia mais forte da União Europeia, principalmente após a saída do Reino Unido do bloco europeu. A Irlanda acabou sendo ali o cilício da tecnologia, né? Então, as grandes marcas estão estabelecidas ali na Irlanda, consequentemente trazendo muita mão de obra de fora para suprir essa necessidade do mercado de tecnologia. Com isso, existe sim uma diminuição no número de acomodações disponíveis, né? Afinal, quando chega um profissional, a família vem junto, esposa, filhos, né? Então eles têm que alugar uma casa. Então, quanto mais imigrantes profissionais entrando no país, melhor para a economia. Entretanto, diminui o número de acomodação, fazendo com que o custo dessa acomodação fique cada vez mais alto. Entretanto, o governo irlandês tem vários projetos de expansão de acomodação sendo nesse momento trabalhados, né? Já desde 2017, 18, já existem muitos projetos e claro que muitos já foram concluídos em várias cidades. Então, se a gente puder pegar aí até o início, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente sabe que a crise de acomodação, que eu não posso chamar muito de crise, porque na Irlanda, desde 2016, já está meio complicadinho, né? Mas ficou pior com a entrada dos refugiados de guerra, né? E com isso abrindo as portas para outros tipos de refugiado e que também se tornaram uma missão para a imigração tentar filtrar essas pessoas, porque muitos refugiados não são de fato refugiados. São pessoas que tendem a entrar no país para viver de auxílio do governo, realmente não tem intenção nenhuma de contribuir com o país. Então, para isso, pessoal, o que eu quero fazer? Eu vou indicar para vocês aqui um vídeo que eu assisti de um casal de brasileiros vivendo na Irlanda e eu acredito que tenha sido o vídeo assim mais coerente que eu assisti de todos, tá? É o vídeo do canal Casados na Irlanda. Um casal muito simpático que está morando na Irlanda aí há aproximadamente um ano, né? Estão trabalhando em setores específicos, o que é muito bom porque demonstra que pouco se fala, mas muitos brasileiros trabalham em setores de mão de obra qualificada e não só em hospitality, né? E o tema do vídeo é Irlanda fechando as portas, o que ninguém está te contando. Então, recomendo que vocês assistam esse vídeo completo, porque eles detalham cada movimento que a imigração está fazendo. Claro, se baseando em notícias, tanto da imigração quanto dos principais portais de notícia da Irlanda. E aqui eu quero pontuar alguns tópicos que eles colocaram no vídeo, tá bom? Primeiro, eles falam que não é só a Irlanda que está fechando as portas, né? Que a Itália também está mudando o processo de cidadania para diminuir um pouco, Portugal já mudou, Inglaterra mudou, Alemanha, enfim. Na verdade, pessoal, tá o mundo todo assim, principalmente os países de língua inglesa, como Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Estão fretando aviões aí, estão chegando a centenas de milhares de brasileiros deportados dos Estados Unidos todas as semanas com essa nova política de anti-imigração do Trump, né? A Austrália, a mesma coisa. Então, todos esses países mudaram as regras e tiraram alguns benefícios dos programas de estudante justamente para também controlar essa imigração. Todos esses países envolvidos têm algo em comum, que é o interesse por mão de obra internacional. O problema é que quando eles abrem muito as portas, o que precisou ser feito após a pandemia, eles conseguiram preencher aquela lacuna de falta de mão de obra temporariamente, entretanto, entrou muita mão de obra desqualificada, fazendo com que o governo passasse a gastar cada vez mais do cofre público, tendo que subsidiar muitas pessoas que não falavam idioma, que tinham necessidade de um auxílio de fato por conta de ter filhos e não conseguir trabalho, enfim. Então o que esses países estão fazendo, resumidamente, é tentando melhorar a qualidade de quem entra no país, tá? E aí eles vão falando aqui, os irlandeses estão descontentes com os imigrantes.
Então é justamente isso, né? Não é que a população irlandesa, e tem existido até inclusive protestos, né, principalmente em Dublin, de irlandeses dizendo ser contra imigrantes. Não é bem, a gente tem que colocar assim, ó, um entre parênteses aí, que não são exatamente os imigrantes que eles são contra, e justamente os tipos de imigrantes, né? Como esses que eu venho falando. Muitos desses refugiados, como eles explicam no vídeo, acabam entrando e não contribuindo com a sociedade da melhor forma possível, né? Que é o que os brasileiros tentam fazer na maioria dos casos, né? Como, por exemplo, eles não tentam se inserir na cultura, eles tentam impor a própria cultura, impor a própria religião. Então as pessoas estão ficando meio que sem paciência em relação a isso. E principalmente alguns tipos, alguns elementos que acabam entrando dizendo ser refugiado, mas são na verdade com passado, como eu posso dizer a palavra para o vídeo não perder relevância, ataques contra mulheres, intimamente, eu não sei se eu posso dizer assim, que eu não posso dizer a palavra, que já tiveram históricos de homicídio, que já tiveram históricos de violência, de assalto, né? E aí eles acabam trazendo essa cultura para a Irlanda, que é hoje o terceiro país mais seguro do mundo. Então a população irlandesa, eles têm a razão de estar preocupados e sem paciência com a imigração, com o governo que não está colaborando e não está fazendo a filtragem corretamente. E aí eles citam várias coisas, tá? Que a imigração está tomando de providências para a partir agora de dezembro para diminuir esse fluxo de mão de obra desqualificada e refugiados disfarçados. E mesmo assim a imigração continua tendo plena consciência que eles precisam dos imigrantes, eles precisam da mão de obra internacional, porque não há meios de preencher todas as vagas de um mercado que só cresce. Então, assim, conforme vai aumentando os profissionais de tecnologia e farmacêutica, por exemplo, que são dois polos gigantescos na Irlanda, vai faltar o quê? Casa. Então precisa de engenheiros, precisa de arquitetos, precisa de eletricistas, precisa de encanadores, precisa de pessoas que trabalhem na construção civil, precisa de, principalmente, aumenta o fluxo de pessoas com necessidade de atendimento hospitalar, ou seja, precisa de enfermeiros, assistente de enfermeiros, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa de um monte de profissionais que não tem na Irlanda. Então eles precisam continuar trazendo a mão de obra qualificada, tá? E é o que a maioria dos países já vem fazendo há décadas e que a Irlanda está começando a entender isso. Aí eles explicam aqui sobre a questão da reunificação familiar, ou seja, aqueles que vêm com cidadania europeia. Um casal, eu tenho uma cidadania e minha esposa não. Então eu posso trazer a minha esposa? Pode, né? Mas agora eles vão começar a exigir mais coisas, que isso já venho falando há muito tempo, pessoal. Sempre que você vai fazer uma mudança de um país com a cidadania europeia para a Irlanda, por exemplo, saiba que o seu cônjuge, ele não vai conseguir imediatamente estar estabelecido no país com direito a trabalho, etc, etc, vivendo uma vida plena. Primeiro porque ele não tem o inglês. A maioria dos brasileiros viajam sem inglês, então é muito importante que vocês aprendam o idioma oficial do país para ter uma adaptação digna, uma qualidade de vida melhor, empregos que pagam melhor do que o mínimo, né? Então, uma vez que o governo aumenta as exigências para essas pessoas entrando com cônjuges que não são cidadão europeu, eles vão pedir mais comprovação de renda para sustentar toda aquela família até você conseguir o primeiro job e começar a ter uma renda adequada para sua família, uma casa de acordo com o tamanho da família. Então não adianta você ter casal mais 3 filhos com uma casa de 1 quarto, eles não vão deixar, não vão dar o visto para o cônjuge e para os filhos enquanto você não demonstrar que você tem uma casa que dê qualidade de vida para essas pessoas. Então aquilo que eu sempre falo, se vem para a Irlanda com o intuito de morar com a cidadania europeia e o seu cônjuge não tem a cidadania, faça o intercâmbio de inglês, porque isso já dá toda a possibilidade do cônjuge sem cidadania ter acesso ao trabalho, ter acesso a documentos e poder viver uma vida entre aspas, normal, com algumas limitações ali do visto, né? Mas muito melhor do que você ficar estagnado esperando sair uma documentação que você ainda não tem. Então, use do sistema que o governo oferece para você ter os direitos como um estudante internacional. E aí eles comentam também, muito interessante, que os refugiados vão passar a ter que pagar os impostos, porque nem isso estava acontecendo, né? As pessoas não queriam nem sequer trabalhar. Refugiados que tinham aí direito à cidadania com 2 anos apenas no país, sem precisar trabalhar ou não, agora eles só, além de ter que ter 5 anos, igual a todo mundo, eles também vão ter que demonstrar que eles pagaram os impostos, assim como todo mundo também. Beleza, e aí do minuto 15, mais ou menos, eles começam a tocar no ponto que eu posso falar com um pouquinho mais de prioridade, que é a parte dos estudantes que estão na Irlanda. Então vamos lá, pessoal. Assim, ó, primeiro ponto, no minuto 15 eles falam sobre um brasileiro que foi atacado e hospitalizado em Dublin, que estão dizendo que a situação em Dublin está tensa em relação à violência. E eu posso dizer que melhorou, ou seja, que diminuiu a quantidade de brasileiros sendo mandados
para os hospitais atacados na região ali de Dublin, tá? Então não é agora que existe isso. Aqui nesse canal vocês vão encontrar vídeos de 2015 falando sobre o ataque dos nanás. Depois de 2016, 17, então vai fazer agora 12 anos que eu falo sobre os incidentes dos ataques de nanás. Já foi pior, tá? Hoje, depois que um americano turista também foi atacado e ficado na UTI por 2 semanas, pela comoção global, as notícias, a Garda está tentando mostrar algum tipo de serviço. Nem de perto está dando algum resultado, mas já diminui um pouco os ataques porque os próprios nanás já começam a perceber que existe sim uma tendência a ter um pouco mais de policiamento nas ruas, mas nada realmente assim que eu pudesse falar que é o ideal para poder combater esse tipo de situação. Então, mais uma vez, isso é algo cultural da Irlanda, não é de hoje, nem de 10 anos, já são décadas, tá? A Irlanda já foi até pior do que é hoje, tá? Limerick, para vocês terem uma ideia, eu não lembro exatamente o apelido, mas uma vez um professor irlandês me falou de que Limerick tinha um tipo de um apelido que envolvia canivete, para vocês terem uma ideia, que as pessoas eram atacadas com canivete em Limerick. Isso já não existe mais hoje. Então os ataques, eles são em Dublin, geralmente localizado em algumas regiões ali em Dublin, então tem que tomar muito cuidado com isso. Disseram que ouviram falar de que tiveram também alguns incidentes em Limerick e em Cork, mas não dá para comparar o que acontece em Dublin e o que acontece em Dublin também não dá para ser comparado o que acontece em qualquer cidade de interior do Brasil, porque na Irlanda não existe de fato homicídio, entende? Não é à toa que o país ainda continua sendo um dos mais seguros do mundo, tá? Mas se vocês botarem um Google e ataque brasileiros e Dublin, vocês vão ver que são muito mais notícias nos anos anteriores do que está tendo agora, tá? Mas ainda existe sim, é algo a se preocupar, mas é aquilo. Irlanda tem 10 cidades com escolas para você fazer intercâmbio. Dublin não é a melhor cidade para você fazer dinheiro se é essa a sua intenção. Então existem outras cidades que principalmente a Enjoy trabalha que vocês podem optar para ter mais qualidade de vida, custo de vida menor, maior quantidade de oportunidades, melhores oportunidades de trabalho, enfim, sem precisar ficar correndo aquela muvuca no meio de multidão, dividindo o quarto com um monte de gente. É outro mundo intercâmbio no interior da Irlanda, tá? Claro, existem cidades com menos oportunidades, outras com mais. Cidades com menos volume turísticos, outras com muito mais. Então é isso importante que vocês saibam. Inclusive, pessoal, quarta-feira agora, às 7 horas da noite, estaremos aqui ao vivo sobre trabalhar na Irlanda em 2026. Tudo o que você precisa saber, tá? Porque justamente aqui, ó, eles falam aqui que os estudantes não estão encontrando emprego fácil, eles falam no minuto 16:30, não estão pagando cash hand, sem ter o... Então assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ninguém pode dizer nos vídeos que encontrar trabalho é fácil. Vocês nunca vão me dizer aqui que encontrar trabalho é fácil. Vão ouvir dizer aqui nesse canal estudantes da Enjoy dizendo como conseguiram trabalho, se foi difícil ou se foi fácil. Dos intercambistas da Enjoy Intercâmbio, a tendência é ter mais facilidade, justamente porque eles têm toda essa preparação antes do embarque e durante ali com o auxílio de correção de currículo, as dicas para aplicação pelas vagas e tudo mais. Então a ideia dessa live é ajudar as pessoas que estão com dificuldade, tá? Não é agora que é difícil. É muito assim, de época do ano, como você está aplicando para as vagas, como você está se vestindo, como que você se apresenta para um gerente, qual é a sua postura numa entrevista, principalmente suas atitudes num teste. Então tudo isso influencia, pessoal. Época do ano, cidade, não dá para a gente chegar e mandar 3, 4 currículos e dizer que não conseguiu nada e que está difícil. Não é assim que funciona, gente. Geralmente o pessoal manda aí no mínimo 50 currículos, mas dá certo. E aí eu vou explicar como você consegue ter uma experiência um pouco mais leve e facilitar a sua busca em relação ao trabalho na área de hospitalidade, que é o que importa para os estudantes que estão aprendendo inglês. No minuto 19, eles falam sobre acomodação em Dublin, né, que tá complicado, não sei o que, mas olha, já tá bem melhor do que antes, tá? Em 2022 tinha pessoas dormindo em barracas na rua, indo dormir no aeroporto, tá? Sinceramente, eu não tenho mais ouvido esse tipo de relatos, mas é realmente assim, a acomodação na Irlanda é muito caro e aí eles explicam as providências que o governo está tomando para conseguir reduzir o custo, né, de moradia para as pessoas no geral. E claro que isso vai envolver também reduzir o número de entrada de estudantes, de imigrantes e tudo mais. Aí no minuto 21, eles então entram no tema: a Irlanda está pensando em diminuir o número de estudantes de idioma, tá? Mas aqui não ficou muito claro como, né? E aí existem algumas teorias e eu vou explicar o que eu sei até agora, tá? Vamos lá. O que as pessoas estão dizendo? Que
A Irlanda vai começar a obrigar os estudantes a aplicarem para o visto antes de sair do Brasil. Isso pode acontecer? Talvez. É possível sim. Assim como a Austrália, Nova Zelândia, né? Malta hoje também você aplica antes de sair do Brasil. Então vai ser feito ali uma avaliação no perfil daquele estudante para entender se ele é de fato um estudante genuíno, tá? Ah, a imigração aumentou a comprovação financeira para diminuir o fluxo de estudantes. Se era essa a intenção da imigração, eu não sei. Uma coisa que eu acho que faz muito sentido é a comprovação financeira da Irlanda até 2012 era 1.000 euros, tá? Só que naquela época você alugava um quarto em Dublin por 300 euros, um quarto privativo. Obviamente, o salário era coisa de 6, 7 euros também, muito menor. Em 2012 ou 13, no 2012, a comprovação aumentou de 1.000 euros para 3.000 euros. Por que aumentou? Para diminuir o fluxo de alunos? Não, as escolas não tinham tantos estudantes que nem tem hoje. É porque o custo de vida aumentou. De 2012 para 2025, onde teve essas alterações, o custo de vida da Irlanda mais do que triplicou. Hoje você não acha quartos privativos em Dublin por menos de 1.000 euros, tá? Você pode até achar um quarto de, sei lá, 700, 900 euros, só que são em casas bem distantes, às vezes uma casa mais antiga, com bastante quartos na casa e pessoas dividindo aquele aluguel, mas a tendência é que você tenha essa... Se você entrar no Daft agora, você vai ver que a maioria dos quartos privativos vão estar na faixa aí a partir de 1.000 euros, tá? Então, o custo de vida mais do que triplicou. O que eles fizeram? Eles colocaram a comprovação financeira de acordo com o custo de vida real do país e o salário mínimo. O estudante, ele tem o direito de estudar e ainda dão de presente, ou de, pelo menos de uma forma assim que possa auxiliar os estudantes a manter suas despesas, o trabalho part-time, que é 20 horas, que são 20 horas semanais. Ah, mas 20 horas semanais não paga as contas. Realmente, gente, não paga as contas. Justamente por isso que se você pegar 6.665 euros e dividir por 6, que é o tempo do curso, porque a imigração não quer saber que o seu visto tem 8 meses, eles querem que você conclua o curso. Então você vai pegar esse valor, dividir ele por 6, juntar mais as 20 horas que você faz por mês e por semana e dá certinho o valor que você precisa para poder se manter no país e juntar um pouquinho para uma possível renovação, caso o aluno ache necessário. Ah, Cauê, mas então e esse papo de que o pessoal faz mais do que as 20 horas? Bom, gente, aqui eu nunca neguei essa realidade. Fato, os estudantes fazem sim mais do que 20 horas. Possivelmente a imigração sabe, né? Meio que não faz muita vista grossa, e por isso vocês vão encontrar na busca pelo trabalho estabelecimentos que não vão aceitar mais do que 20 horas para você, entendeu? Então, por isso que as pessoas normalmente buscam por outro tipo de trabalho, fazem tipo trabalhos informais, trabalhos em eventos, trabalham com babá, trabalham como cleaner em casas, etc. Tem um monte de coisa para fazer, delivery, enfim, por aí vai, né? Tem pessoas que conseguem fazer 50, 70 horas num estabelecimento só? Consegue. Mas assim, são cidades onde a tendência de ter menos fiscalização buscando por coisas erradas, se é que vocês me entendem, né? E aí, como que a imigração vai fazer para conseguir diminuir o número de estudantes, né? Vamos lá fazer uma conta básica aqui. Cadê a calculadora? Bom, vamos fazer uma conta básica aqui, ó. O governo disse que a Irlanda recebeu 60.000 estudantes em 2024, que eles pretendiam diminuir esse número agora para 2026, né? 2025 ainda não fechou, mas eu já posso adiantar que já caiu bem esses 60.000. Tá? Já caiu bem. Por quê? Por conta do aumento da comprovação financeira. Nós, como agência de intercâmbio, também embarcamos menos alunos para a Irlanda esse ano, tá? Mas vamos fazer um cálculo, porque eu tô achando meio estranho esse número. Sabe por quê? Olha só, pensa comigo aqui, ó. Existem 42 escolas na Irlanda, tá? Então vamos colocar aqui 42 escolas, tá? Vamos pegar esses 60.000 estudantes e dividir por 42 escolas. Quantos estudantes vão ter em cada escola? 1.428, realmente, é um número estranho. Como é que cabe 1.400 estudantes numa escola que tem 5, 6 salas e só pode até 15 estudantes? Ah, tem o turno da manhã e tem o turno da tarde. Vamos dividir isso por 2? 714 alunos. Sabe quantas escolas conseguem atender 700 alunos? Eu acho que zero, tá? Normalmente, uma escola mediana aí de um porte médio vai atender uma média de, eu diria que médio, tá? De manhã e à tarde, 350 alunos. Opa, tá sobrando 364. Se a gente pegar essa sobra, 364, e multiplicar por 42 escolas, tem 15.300 estudantes sobrando. Mas onde foram parar esses estudantes se eles não cabem nas aulas? E aí é que entra o grande problema
mais uma vez. Entre 2015 e 2017, nós tivemos aí 22 escolas sendo fechadas. Nossa, mas por que fechou? Fiscalização. Sempre o limite de alunos por sala eram de 15 alunos. E a imigração começou a notar que tinha um número exorbitante de aplicação de visto. E eles pensaram, pô, mas como cabe tantos estudantes de inglês na Irlanda, sendo que não tem tantas escolas assim? A fiscalização simplesmente foi até a escola, pediu a lista de alunos matriculados e tinha lá 500 alunos matriculados numa escola que só cabem 200. Aí eles perguntaram, cadê esses outros 300 aí? Ah, não estão indo na aula. Então, dá aqui sua licença. 22 escolas fecharam. Essa semana eu conversei com a representante do Education in Ireland, que é como se fosse o MEC do Brasil, tá? E ela falou que a primeira ação que o governo vai tomar é novamente fiscalizar as escolas de visto ou escola de fachada, como vocês queiram chamar. Vocês acham que eu não sei, pessoal? Tem centenas de milhares de estudantes aí que pagaram um valor simbólico para renovar e nunca apareceram na aula? Não tem como, gente, não pode isso. O governo está te concedendo um direito maravilhoso de poder aprender e juntar dinheiro, investir em você mesmo, fazer uma qualificação no país. Por que eu falo isso? Só essas últimas 2, 3 semanas, nós tivemos pessoas querendo aplicar para curso superior e as escolas pedem a attendance. Da mesma forma que você precisa renovar, você precisa ter uma attendance. Só que o que acontece? O aluno sabia que era o último visto, ou seja, a segunda renovação, não tinha mais como ele renovar o visto de inglês, descobriu que não é tão caro você fazer uma graduação na Irlanda, tem o inglês suficiente, tem dinheiro para isso, e na hora da aplicação a gente fala assim, você pode me mandar a sua attendance? Ele falou assim, eu não tenho attendance. Como assim você não tem? Você não tem, sei lá, pelo menos uns 80% pra gente tentar? Porque o mínimo é 85%, né? Não, eu não tenho nenhuma, nunca fui na aula. E detalhe, gente, depois que a Irlanda colocou ACELs, várias exigências aí pra escola, o IELTS, né? A conduta combinado entre setor organizacional de educação e as escolas era que se o aluno faltasse por 3 dias consecutivos na aula sem comprovação médica, que teve algum problema, sem um atestado médico, a escola teria que comunicar à imigração que esse aluno não estava indo na aula. Então a imigração pegava o endereço do aluno, o qual ele demonstra na hora ali da aplicação da renovação do visto, ia até a casa do aluno e o convidaria a deixar o país. Lembrando, o visto é de estudos. Se você veio para a Irlanda para estudar, o mínimo que você precisa fazer é ir na aula. Só isso, gente. Então vamos lá. Pensando o seguinte, então de 60 mil, que é impossível ter, vamos supor que a Irlanda tenha recebido esse ano de 2025, provavelmente eles vão esperar fechar o ano das escolas ali no Natal para fazer o cálculo novamente. Vamos supor que tenha caído aí para 40 mil, né? Mesmo assim não cabe nas escolas. Então, esse gap de estudantes sobrando são justamente estudantes que estão burlando as regras para poder permanecer no país e só trabalhar. Só que as pessoas não querem voltar para o próprio país, né, para o Brasil, Colômbia, Chile, México, né, que também não é só estudantes do Brasil. Percebem que a Irlanda também dá oportunidades para uma qualificação acadêmica acessível, querem ficar no país e agora não tem para onde correr. Então, gente, sinceramente, eu acho que a partir do momento que a imigração ou a fiscalização da parte organizacional de educação for até as escolas de fachada, multar ou fechar, seja lá o que for, ou obrigar essas escolas a trazer os estudantes para dentro de aula, só que o que vai acontecer? Essas 22 escolas que fecharam, nem todas foram fechadas pela fiscalização, porque a Irlanda sempre foi uma mãe, sempre dando oportunidades, né? Eu lembro até na pandemia que os estudantes ganhavam mais benefício do governo do que o próprio salário que tinham por lei, né? Direitos por lei. Diferente da Austrália, que, por exemplo, obrigou os alunos a usarem a comprovação financeira para se manter, e ninguém tinha, óbvio, né? Então, mesmo assim, a fiscalização falou o seguinte, ó, então, beleza, você tem até amanhã para trazer esses alunos de novo para a escola e você tem que acomodar no máximo 15 alunos por sala. Só que a escola não tem estrutura, não tinha nem dinheiro para pagar outro prédio, porque o valor que eles cobravam não bancava salário de professor, não bancava nenhuma estrutura adequada para conseguir manter tudo aquele tanto de aluno que não estavam comparecendo à aula. Então a natureza desse business já é meio que tipo um golpe, né? É um golpe que a escola trabalha junto com o aluno, são os dois dando um golpe no governo. Por quê? Golpe, quando eu falo, pessoal, assim, você tem uma regra a ser seguida e você simplesmente trapaceia, não cumpre, entendeu? Basicamente é isso que acontece. Então, se a gente for calcular o tanto de estudantes que vão reduzir, já bate com o que eles precisam para ter um mercado mais saudável, no sentido de escolas com estrutura adequada, estudantes genuínos estudando de verdade, tudo que
a Irlanda procura manter o seu nível de qualidade da educação. Hoje a Irlanda está entre os 10 países com as melhores educações do mundo, tá? Desde primário, secundário, universitário, enfim. Então a Irlanda não quer perder esse posto, né? Então eles não podem ficar de braços cruzados, então eles vão aproveitar e já fazer esse reajuste nas escolas de inglês. Agora, se eles vão tomar outras atitudes, ainda não foi esclarecido nem pra gente, nem pro Education in Ireland, a gente não tá sabendo, mas acho que, na minha opinião, só o fato deles conseguirem filtrar essas escolas de fachada já vai diminuir bem, porque as escolas vão chegar num ponto que vão falar para as agências assim, olha, não tenho mais vaga, só me manda estudante daqui 6 meses, entende? Então, isso provavelmente já vai dar uma boa enxugada nos estudantes que não vão na aula, e aí, consequentemente, no número de estudantes totais nas escolas que vão atender aquilo que realmente consegue atender. Ficou claro? Deu para entender? Posso esperar vocês na quarta-feira agora para nossa live workshop, tudo sobre trabalhar na Irlanda em 2026. Então, inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar a gente a bater os 100 mil inscritos. Não se esquece, acessa o link aqui da live e ativa a notificação para a hora que a gente começar, tá? Vai ser às 7 horas, às vezes pode atrasar um pouquinho, mas normalmente a gente bate o horário certinho, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers. Intercâmbio na Irlanda não é brincadeira. É preciso planejamento e preparação. E a Enjoy é especialista em te preparar para enfrentar a verdadeira realidade do intercâmbio na Irlanda. Por isso, todos os intercambistas embarcando pela Enjoy têm aulas de inglês particulares que te preparam para situações de imigração no aeroporto e primeiras entrevistas de emprego. Curso de barista com certificado para te preparar para o mercado de trabalho, treinamento com hack para compra de passagens aéreas, workshop de trabalho como intercambista na Irlanda, equipe de apoio antes, durante e após o seu embarque, grupos exclusivos de apoio e networking na Irlanda, mentoria de plano estratégico de acordo com seu objetivo fora do Brasil, participação no podcast do maior canal no YouTube entre as agências, opções das melhores escolas em 10 diferentes cidades na Irlanda, descontos especiais em renovação do seu curso de inglês, além de bolsa de estudos para curso superior na Irlanda. E você pode fazer parte dessa família. Mais de 5 mil brasileiros já embarcaram pela Enjoy nos últimos 10 anos. E olha, essa promoção tem vaga limitada, então corre, chama a gente no WhatsApp e conversa com um dos nossos especialistas.